O mar estava calmo demais naquela noite. O céu escuro, as estrelas espalhadas como pequenas luzes distantes e um navio cortando as águas lentamente, carregando mercadorias. E um homem em fuga. Não era um ladrão. Não era um criminoso comum. Era um profeta. Um homem que conhecia a voz de Deus melhor do que ninguém. Mesmo assim, estava correndo, tentando desaparecer, tentando ir o mais longe possível. Porque às vezes, o chamado mais assustador não é enfrentar um inimigo, é obedecer. E aquela fuga silenciosa se transformaria em uma das histórias mais inacreditáveis já registradas. Um homem engolido vivo no meio do oceano. Jonas não era qualquer pessoa. Ele já tinha visto milagres, já tinha ouvido ordens divinas, já tinha sido usado para anunciar mensagens importantes. Mas um dia, a ordem foi diferente, direta, clara, sem espaço para interpretação. Deus disse: vá para Nínive, uma cidade gigantesca, violenta, conhecida por sua crueldade, um lugar onde inimigos torturavam, destruíam povos inteiros e celebravam a guerra. Nínive não era só distante, era perigosa. Era o tipo de lugar onde um estrangeiro não voltava vivo. E pior, Jonas não queria que eles fossem salvos. Ele achava que aquele povo merecia punição, não perdão. Então ele fez algo impensável. Em vez de seguir para Nínive, ele correu na direção oposta. Comprou uma passagem para Tarsis, o lugar mais distante que conhecia. Se Deus mandava ir para o leste, ele ia para o oeste. Se Deus apontava para a frente, ele voltava, como se fosse possível se esconder do Criador do universo. Como se entrar num navio fosse suficiente para escapar de um chamado eterno. Cada passo era uma tentativa desesperada de fugir da responsabilidade. Ele preferia o mar desconhecido do que obedecer. O navio partiu. O vento soprava suave. Tudo parecia dar certo. Talvez Jonas até tenha pensado que tinha conseguido, que nada aconteceria, que Deus simplesmente desistiria. Mas o silêncio do céu era apenas o começo. De repente, o horizonte escureceu. O vento mudou. O mar começou a se agitar. O que antes era calmaria virou caos. Ondas gigantes batiam contra o casco. O navio rangia. Cordas estouravam. Os marinheiros gritavam. Não era uma tempestade comum. Era violenta demais. Precisa demais. Como se o próprio mar estivesse furioso. Os marinheiros, apavorados, começaram a jogar a carga fora. Tudo para aliviar o peso. Cada um clamava ao seu próprio Deus. Mas nada mudava. Enquanto isso, Jonas estava dormindo. No porão, indiferente, fugindo até da própria consciência. O capitão desceu correndo, sacudiu ele e gritou: como você consegue dormir numa hora dessas? Então, fizeram um sorteio para descobrir quem era o culpado por aquela desgraça. E o nome saiu. Jonas. O silêncio tomou conta do convés. Todos olharam para ele, esperando uma explicação. E ele confessou. Disse que estava fugindo do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Aquele detalhe fez o medo aumentar ainda mais, porque agora eles sabiam. Não era azar, era julgamento. Perguntaram o que fazer, e Jonas respondeu algo chocante: me joguem no mar. Ele preferia se afogar a obedecer. Preferia morrer a cumprir a missão. Os marinheiros ainda tentaram remar, resistir, lutar contra as ondas. Mas era inútil. Finalmente, com mãos trêmulas, lançaram Jonas na água. No instante em que ele tocou o mar, tudo parou. A tempestade cessou. O vento sumiu. O oceano ficou liso como vidro. Mas Jonas estava sozinho, afundando. Escuridão, silêncio, frio, a água entrando nos pulmões. O fim parecia certo, até que algo gigantesco se moveu
nas profundezas. Uma sombra colossal se aproximou. Uma boca enorme se abriu. E, num único movimento, ele desapareceu, engolido, vivo, não por acaso, mas preparado. Um grande peixe, um milagre estranho, um resgate que parecia castigo. Lá dentro era escuridão total, cheiro sufocante, o som do coração da criatura ecoando como trovão. Jonas estava vivo, mas preso 3 dias, 3 noites, sem saída, sem luz, sem distrações, apenas ele e seus pensamentos. Foi ali, no lugar mais improvável do mundo, que ele finalmente parou de correr. Finalmente orou. Não com orgulho, não com rebeldia, mas quebrado, reconhecendo que fugir de Deus só o levou mais fundo, que desobedecer só trouxe dor e que ainda havia a misericórdia. Então, o impossível aconteceu de novo. O peixe subiu à superfície e o vomitou na praia. Jonas caiu na areia, molhado, sujo, respirando como alguém que tinha voltado dos mortos. Segunda chance, a mesma ordem veio outra vez. Vá para Nínive. E dessa vez, ele foi. Caminhou pela cidade gigantesca, anunciando que o julgamento estava próximo. E algo surpreendente aconteceu. Do rei ao mais simples morador. Todos se arrependeram, jejuaram, mudaram. A cidade inteira se voltou para Deus, mas o final não foi o que muitos esperariam. Jonas não comemorou. Ficou irritado, porque no fundo ele ainda queria vingança, não perdão. E ali veio a última lição. Deus mostrou que se importava com cada vida, até mesmo com os inimigos. Que misericórdia é maior que ódio, que o plano divino vai além do orgulho humano. Jonas tentou fugir, tentou resistir, tentou morrer, mas no fim percebeu algo impossível de evitar. Ninguém corre mais rápido que o propósito. E essa história continua ecoando hoje, porque muita gente ainda tenta fugir. Fugir do chamado, da responsabilidade, da mudança, mas quanto mais longe você corre, mais perto acaba ficando do fundo do mar. A pergunta que fica é simples. Você vai precisar de uma tempestade ou de um milagre no meio da escuridão para finalmente obedecer?